A gente sabe desse evangelho por meio tanto da versão em grego quanto a versão copta. A versão copta ela é mais tardia, ela está sendo datada ali por volta do século IV, século V, mais século IV, né? E a gente teve informação a ela por meio de Nag Hammadi, que possibilitou conhecer melhor esse material, porque se a gente ficasse com a versão em grego, a gente teria mais fragmentos do que, enfim, um texto propriamente dito. A versão em copta, ela está mais completa, mas a versão em grego, ela é fundamental até para a gente conseguir rastrear a origem desse evangelho. E aí, século II. E isso é um dado interessante porque é o momento, por exemplo, de produção do Evangelho de João. Esse Evangelho da Maria Madalena, ele pertence ao gênero dos evangelhos de diálogo, isto é, evangelhos que consistem em um diálogo revelador no qual Jesus, ou Salvador, como às vezes oscila a expressão, né, adotada para Jesus nesses textos, instrui os discípulos em forma de respostas às suas perguntas, geralmente no cenário de uma aparição após sua morte. Além disso, esse evangelho ele vai se dividir, vai se estruturar em 3 partes. A primeira parte é a danificada, é a parte que a gente, enfim, mesmo com a versão em copta, a gente não consegue ter acesso. Parece ter consistido em um diálogo revelador do qual pelo menos 4 discípulos participaram. Então, a gente parece que, além de Maria Madalena, outros discípulos estariam aí comungando de diálogos, de conversas com Jesus. Mas quem seriam esses discípulos exatamente? A gente não consegue ter uma noção de quem seriam, porque está muito, enfim, fragmentado. A segunda parte, o Salvador, ordena que preguem a sua partida. Os discípulos estão isolados e assustados. E quando Maria tenta encorajá-los, Pedro pede a ela a revelação de que ela conhece e eles não. Ela obedece, relatando uma longa visão que é apenas parcialmente preservada. Esse trecho é bastante interessante porque a gente começa a ver o tom que vai ser dado sobre Maria Madalena, e na terceira parte, que é a parte final do Evangelho de Maria Madalena, que é quando André e Pedro contestam a revelação de Maria Madalena e vão contestar pelo fato dela ser uma mulher. Então, o desconforto está ligado a uma questão de gênero, a uma questão aí, não de Maria Madalena ser verdadeiramente ou não, por exemplo, uma visionária, ou aquela que Jesus de fato teria confiado, mas por uma questão de gênero. E esse dado final, essa parte 3 do Evangelho de Maria Madalena, ele ainda é mais interessante porque na versão copta, ou seja, o que significa que a versão copta agregou outras tradições que estavam dando de forma oral sobre Maria Madalena, e em especial nesse desfecho final, a versão copta vai intensificar os termos de debate entre Pedro e André e Maria Madalena. Questões surgem claramente como 2. Ponto 1. O ataque ao conteúdo da visão, como ideias estranhas. E segundo, a objeção às mulheres como instrutoras dos homens. A pergunta, devemos nos voltar e ouvi-la? Não há um desconforto aí também com relação, como eu já venho falando, pelo fato de Maria Madalena ser uma mulher. E essa fala do Pedro, ela é interessante porque a gente precisa inseri-la dentro de um âmbito maior, ou seja, o que está acontecendo nesses cristianismos do século II? A gente está falando de um momento em que essas igrejas elas já estão passando por um processo de hierarquização. É um momento de produção de 1ª e 2ª Timóteo, Tito, por exemplo, que são cartas que estão no cânone. É um momento de produção de textos como Tertuliano, como o texto batismo, em que Tertuliano vai chamar mulheres que batizam de audaciosas, de víboras, entre outros termos que ele vai utilizar, para desqualificar um batismo praticado pelas mulheres
e na concepção dele é que as mulheres não poderiam se instruir, ou seja, não poderiam estudar, logo elas também não poderiam batizar, elas não poderiam, então, estar sendo instrutoras, elas não poderiam estar ocupando cargos de liderança no interior das igrejas. Então, a gente já tem aí um ambiente que, para as comunidades que vão passar por esse processo de hierarquização, que vão se tornar simultaneamente hostis também à forte presença das lideranças femininas. E aí um segundo documento que reforça esse material, ou esse ambiente, que eu até trabalhei esse eixo de Dacália, 15, ali no capítulo 3 do meu livrinho que saiu agora, Mulheres no Cristianismo Paulinos. Ó mulheres, especialmente viúvas, que vocês não deveriam ensinar, mas que deveriam orar e suplicar ao Senhor Deus. Pois ele, o Senhor Deus, Jesus Cristo, nosso Mestre, enviou os 12 para instruir o povo e os gentios. Estavam conosco discípulas, Maria Madalena e Maria, filha de Tiago, e a outra Maria. Mas não os enviou para instruir o povo conosco, pois se fosse exigido que as mulheres ensinassem, nosso próprio mestre teria ordenado que elas dessem instruções conosco. Quer dizer, então o texto da Didacália vai usar o argumento da tradição apostólica de 12 homens como uma forte argumentação para negar o ordenamento feminino, para negar as lideranças femininas que estavam atuantes nas casas e igrejas nesse contexto do século II. Só que percebam que essa tradição que o autor da Didascália recorreu, ela é contraditória a próprios materiais como o Evangelho de João, como o Evangelho de Maria Madalena, e Maria Madalena estaria recebendo um ordenamento sobre o anúncio. Então, significa dizer que nós estamos falando, e a Didascália é um texto interessante, que a Didascália é um texto ali do início do século III, né? Então, se eu estou falando da Maria Madalena como um texto do século II, Tertuliano como um texto do século II, significa que a discussão ela está avançando e o nome de Maria Madalena está sendo acionado como um modelo em que, de um lado, ela é reconhecida como alguém que recebe um ordenamento e alguém que tem o direito de anunciar, mas, por outra, ela está sendo remodelada, está sendo silenciada por grupos cristãos que se sentem incomodados com as lideranças femininas e dizendo que, além dela não fazer parte dos 12, que ela não teria recebido um ordenamento de Jesus para instruir.